Imagine acordar amanhã e descobrir que toda a tecnologia simplesmente desapareceu. Nenhuma eletricidade, nenhuma tela, nenhuma máquina, sem satélites, sem internet, sem sistemas bancários, sem hospitais funcionando como conhecemos. Em poucas horas, o mundo moderno entraria em colapso. Mas a verdade é que a tecnologia nunca foi apenas conforto. No vídeo anterior, falamos sobre cibersegurança, sistemas corporativos e a guerra invisível travada todos os dias para proteger dados, empresas e pessoas em um mundo cada vez mais digital. Mas para entender como chegamos até esse ponto, precisamos voltar muito mais no tempo, muito antes das telas, muito antes da eletricidade, muito antes da ideia de progresso, antes mesmo da civilização. A tecnologia nasceu como sobrevivência. Há cerca de 2,5 milhões de anos, nossos ancestrais lascaram uma pedra pela primeira vez. Não foi um gesto aleatório, foi uma decisão consciente. Aquela lasca afiada significava comida, proteção e vantagem sobre a morte. Esse momento simples e brutal marca o nascimento da tecnologia. Desde então, cada avanço seguiu a mesma lógica silenciosa: ampliar os limites humanos. Quando o fogo foi dominado, algo ainda mais profundo aconteceu. A noite deixou de ser uma ameaça absoluta. O fogo afastou predadores, cozinhou alimentos, prolongou a vida, mas, acima de tudo, criou tempo. Tempo para observar, tempo para pensar, tempo para imaginar. A tecnologia não nasceu das máquinas. Ela nasceu da mente humana. Por milhares de anos, todo o conhecimento viveu apenas na memória. Histórias passadas pela fala, ensinamentos que desapareciam com quem os carregava, até que alguém decidiu registrar a informação. Quando a escrita surgiu, algo irreversível aconteceu. Ideias deixaram de ser frágeis. O conhecimento passou a atravessar gerações. Leis, contratos, religiões e impérios só foram possíveis porque símbolos passaram a representar a realidade. Quem dominava a informação, dominava o poder. Mesmo sem eletricidade, o mundo antigo desenvolveu tecnologias impressionantes: sistemas de irrigação, aquedutos, engrenagens, cálculos astronômicos extremamente precisos. Algumas dessas criações eram tão avançadas que só conseguimos compreendê-las completamente séculos depois. Isso levanta uma pergunta inquietante. Se fomos capazes de criar tecnologias tão complexas no passado, quantas se perderam com o tempo? Quantos avanços desapareceram junto com civilizações inteiras? O progresso nunca foi uma linha reta. Ele avança, ele recua, ele se apaga. Durante a chamada Idade Média, a tecnologia continuou evoluindo em silêncio. Ferramentas agrícolas aumentaram a produção de alimentos. Moinhos ampliaram a força humana. A pólvora mudou para sempre a lógica dos conflitos. Mas um avanço acelerou todos os outros: a imprensa. Quando o conhecimento deixou de ser exclusivo, ideias começaram a se espalhar. Questionamentos surgiram, descobertas se multiplicaram. A tecnologia passou a evoluir mais rápido do que a sociedade conseguia acompanhar. E então, as máquinas acordaram. A Revolução Industrial transformou ferro, vapor e carvão em força produtiva. Pela primeira vez, humanos deixaram de ser o centro da produção. Cidades cresceram, o tempo acelerou, o mundo se tornou eficiente e impiedoso. A tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta. Ela passou a moldar rotinas, comportamentos e destinos. No século seguinte, a eletricidade conectou o planeta. Sons atravessaram continentes, imagens entraram dentro das casas, e os computadores, inicialmente criados para cálculos simples, começaram a assumir tarefas cada vez mais complexas, até que a informação deixou de ser física. Ela se tornou digital. A internet conectou bilhões de pessoas em tempo real, criando a maior rede já existente. Mas toda a tecnologia carrega uma consequência invisível. Quanto mais poder entregamos às máquinas,
mais dependentes nos tornamos delas. Hoje, vivemos o início de uma nova transformação. Máquinas que aprendem, algoritmos que decidem, sistemas que influenciam escolhas, mercados e opiniões. A inteligência artificial não surgiu do nada. Ela é o resultado inevitável de milhões de anos de tentativas humanas de ampliar suas próprias capacidades. Desde a pedra lascada até o código binário, sempre seguimos o mesmo caminho: criar ferramentas que nos tornem mais do que somos. A tecnologia nunca foi apenas sobre o futuro. Ela sempre foi um espelho. E a pergunta que atravessa toda a história não é se a tecnologia vai continuar evoluindo. Ela vai. A verdadeira questão é se a humanidade conseguirá acompanhar aquilo que ela mesma criou. A tecnologia sempre evolui. E ao longo da história, cada avanço trouxe conforto e dependência. Mas em algum momento deixamos de apenas usar ferramentas. Passamos a confiar nelas decisões que antes eram exclusivamente humanas. E no próximo vídeo, vamos entender exatamente quando isso aconteceu e o que muda quando a tecnologia deixa de obedecer e começa a decidir. Antes de tudo, existiu a ideia. Muito antes dos algoritmos, antes das telas, antes da inteligência artificial decidir o que você vê, alguém fez uma escolha. A tecnologia não surgiu para facilitar vidas. Ela surgiu para resolver conflitos, vencer guerras, controlar informações. E só depois chegou até você. Aqui nós voltamos no tempo para entender como cada avanço moldou o mundo moderno. Vamos falar sobre a evolução da tecnologia, dos primeiros experimentos esquecidos até os sistemas que hoje vigiam, protegem ou ameaçam bilhões de pessoas. Vamos expor o que acontece nos bastidores da cibersegurança, onde ataques invisíveis causam danos reais e linhas de código valem mais do que armas físicas. Vamos analisar a tecnologia usada em guerras, como países transformaram ciência em poder, dados em estratégia e inovação em dominação. Cada país, cada época, cada decisão. Porque o futuro que você está vivendo agora é apenas a consequência de escolhas feitas no passado. Se você quer entender para onde o mundo está indo, primeiro precisa entender de onde tudo isso veio. Este é um canal sobre tecnologia, mas não a tecnologia que te contam. A tecnologia que mudou o mundo em silêncio.